Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo de número 26. Assim está escrito: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre a ceia do Senhor, aponta para 5 direções. Nós encontramos este relato de Paulo por receber uma revelação do Senhor Jesus Cristo, porque, como sabemos, Jesus, na última Páscoa, pela qual ele participou aqui na terra, juntamente com os seus discípulos, ele manifestou o desejo do seu coração, dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Mas ali foi uma Páscoa aonde Jesus trouxe a revelação do propósito de Deus, da redenção da humanidade, que ele estava próximo de cumpri-la, e naquela oportunidade, Jesus e os seus discípulos reunidos, ele então pega o pão e apresenta a Deus e parte este pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele pega o cálice e apresenta com o vinho e diz: este é o meu sangue derramado por vós. Quando João deixa registrado no Evangelho, lá no capítulo 6, Jesus dizendo que quem não come a sua carne e quem não bebe o seu sangue não tem parte com ele. Jesus passou ali a instituir o memorial da ceia. E o que é a ceia? A ceia é trazer a lembrança, o que Jesus fez naquela memorável oportunidade, juntamente com seus discípulos, onde ele instituiu a prática da ceia, que era, como Paulo deixou registrado na sua epístola, um memorial. Nós encontramos na Bíblia alguns memoriais. Memoriais são fatos que Deus fez acontecer ao longo da história da humanidade, e eles ficaram como marcos memoráveis, dos quais nunca se devem cair no esquecimento, mas sempre deve estar na lembrança. Daí a razão de ser chamado um memorial. E quando Jesus instituiu a ceia junto aos seus discípulos, ele estava ali instituindo um memorial do qual nunca mais deveria ser esquecido. Haja vista que Paulo, nos primeiros versículos deste capítulo 11, ele começa a dizer o seguinte, que o memorial que estava aqui, para que eles pudessem participar. Então Jesus, dando graça, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele deu graça pelo cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ocorre que, como aconteceu a participação da ceia do Senhor, a igreja de Corinto surgiu de imediato um problema, porque as pessoas não estavam conseguindo discernir esta ordenança de Jesus. Foram 2 as ordenanças que Jesus deixou: o batismo em águas e a prática da ceia do Senhor. Então, em Corinto, alguns chegavam antes, participavam da ceia, faziam aquela comilança, não sobrava nada. Os que chegavam um pouquinho mais tarde,
iam participar da ceia, já não tinha mais nada do que participar. E ao invés de isto traduzir-se em união, comunhão, alegria, unidade espiritual, começou a surgir dificuldade, rivalidade, apontamento, acusações e desprezo entre aquelas pessoas. E isso não soava bem. Tanto é que Paulo, aqui neste capítulo 11, o versículo 17, ele deixou registrado assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então veja a que condição eles chegaram no momento de participarem da ceia do Senhor, que não era um momento de paz, de comunhão, mas era um momento de dissensões, de acusações, de conflitos e de pelejas um contra o outro. Então Paulo se colocou na posição de Deus para receber dele uma orientação. Tanto é que neste capítulo, no versículo 23, ele diz o seguinte: olha, o que eu vou dizer a vocês é fruto da minha mente, do meu estudo, do meu comparativo, não. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo recebeu a revelação de Deus concernente à prática da ceia do Senhor, e ele então começou a ensinar e instruir aqueles irmãos, corrigindo aquele mau exemplo em que eles estavam praticando. E ele então traz detalhadamente como deve ser a prática e a participação na ceia do Senhor. Lembrando que é um memorial, é algo que não deve cair no esquecimento. Quando se levanta o memorial, significa que sempre deve estar vivo na nossa lembrança e no nosso coração, porque a mente humana, ela é tendenciosa a, com o passar do tempo, de não se fazer menção a determinadas coisas, elas caem no esquecimento e depois perdem o seu significado e a sua funcionalidade. Com a ceia, Deus não permitiu que isso acontecesse através de Jesus, mas que ficasse gravado como um memorial, para que todas as vezes se lembrassem da ceia do Senhor, qual é o representativo dela, o que representa para nós a ceia do Senhor. Então Paulo diz que a ceia do Senhor, para os salvos, os cristãos, em plena comunhão com Deus, representa um memorial. Memorial, quando você lembra-se, ele traz à sua mente algo acontecido, e de um memorial nós precisamos tirar lições que serão úteis para conduzir a nossa vida de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Portanto, nós encontramos aqui neste capítulo, neste versículo que lemos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós encontramos aqui, neste versículo, dois pontos principais que a ceia, como um memorial, vai trazer à nossa lembrança, e isto vai promover a alegria, o regozijo do nosso coração e do nosso espírito diante de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que este memorial da ceia do Senhor, ele deve ser praticado, observado, com referências à morte do Senhor e à sua volta preciosa e gloriosa. Porque diz, quando participamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse espaço entre a morte do Senhor e a sua volta gloriosa para buscar e levar os seus para a presença de Deus, o Pai, nós encontramos aqui as 5 direções que a ceia ela aponta. Ou seja, a ceia aponta para 5 direções. Então, esta ceia do Senhor, com a qual nos reunimos, devemos nos reunir em fé,
em amor, em unidade, em comunhão, com esperança, com alegria, com expectativa. Todos estes são elementos necessários para o nosso ajuntamento na comunidade, a reunião diante do nome do Senhor para celebrar este memorial que ficou estabelecido e as suas lições que trazem para nós. Como Paulo afirmou que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que venha, ou seja, a morte de Jesus e a volta de Jesus. Entre esse espaço da morte de Jesus e da volta gloriosa de Jesus, nós vamos encontrar a ceia do Senhor, que nos aponta 5 direções. Então, começamos a primeira direção que a ceia do Senhor nos aponta. Ela nos aponta para o passado. Que passado é este que a ceia nos aponta? Ela nos aponta para o dia da morte do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, no alto do Gólgota, lá no Calvário, quando ele estava ali representando toda a humanidade perdida, corrompida, rebelada, porque a palavra de Deus afirma-nos que Deus, na prova do seu amor, enviou seu Filho para redimir a humanidade, a todo aquele que nele crê. Porque embora os homens procurando encontrar meios de se aproximar de Deus, não tem nunca como chegar diante do Senhor, porque eles têm consigo a marca do pecado na sua vida. Então a iniciativa deveria partir do céu, partir de cima, partir de Deus para o homem. E isto foi o que Deus fez. Tanto é que por ocasião da morte de Jesus, o véu do templo, ele não rasgou-se de baixo a cima, mas ele rasgou-se de cima a baixo. Deus abriu uma oportunidade e através da morte e do sacrifício de Jesus, foi-nos aberto um novo e vivo caminho pelo qual agora podemos entrar e caminhar com intrepidez e com ousadia e chegarmos à presença do Senhor. Isto porque, como o apóstolo Pedro deixou registrado, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver para a justiça. Foi com razão que quando Jesus na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava com o seu corpo carregado com os nossos pecados. Mas diz-nos a Bíblia que ele ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito eterno a Deus e ofereceu a redenção, dizendo ao Pai: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. O apóstolo Pedro deixou-nos escrito que não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu-se a Deus em preço de resgate e redenção para a humanidade que estava rebelada, distante, perdida, oprimida e inimiga do próprio Deus. Daí, a finalidade da morte de Jesus era reconciliadora, reconciliar os inimigos com Deus. Fazer a paz era também aproximar os que estavam longe. Por isso, a morte propiciatória, trazer para perto. Jesus disse, Paulo deixou registrado em Efésios: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegastes perto. Então, quando olhamos ao passado, nós vemos o fato realizado na cruz do Calvário, que ninguém pode apagar e nem pode modificar o que lá foi feito por Jesus. Não há nada por acrescentar e não há nada por tirar da obra de Jesus. Ela foi completa e final. E a Escritura nos dá a garantia de que não se pode diminuir e nem acrescentar nada ao que foi feito por Jesus. O que ele fez foi perfeito,
foi completo, está disponível para os nossos dias, aquele sangue que foi derramado, aquele sacrifício vivo, santo e agradável que foi oferecido e recebido e aprovado por Deus, está agora à nossa disposição. Deus coloca diante de nós a justiça praticada por Jesus. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. A justiça de Jesus é apresentada para ser colocada sobre a nossa vida. É a doutrina da imputação. A justiça de Cristo fica a nosso favor. Por isso é que a palavra de Deus diz que justificados pelo sangue, através de Jesus Cristo, o resultado desta veracidade é que temos paz com Deus. Em primeiro, temos a paz com Deus. Depois, temos a paz interior. E em terceiro lugar, temos paz uns com os outros. Resultado da justificação através do sangue de Jesus Cristo. Olhando este memorial para o passado, nós encontramos um Cristo que morreu em nosso lugar e que Deus colocou o sacrifício a nosso favor para que sejamos por eles redimidos, libertos, perdoados e transformados. Quando olhamos para o presente, a ceia do Senhor aponta para a direção do presente. E no presente, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apresentou-se diante dos discípulos e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não terminaram. E enquanto existir, esta presença está garantida em nós. E nós encontramos que Jesus não está do lado de fora, mas ele está dentro de nós. Ele mora dentro de nós. Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus veio fazer morada. Ele mora em mim, ele mora em você, ele mora em cada um de nós. Esta é a garantia. No presente, ele mora em nós. Quando nós olhamos para o futuro, que Paulo disse que é para fazermos e celebrarmos este memorial até que ele venha. Quando olhamos para o futuro, nós encontramos na Escritura que o Senhor Jesus prometeu que voltará muito breve. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um. A volta de Jesus é iminente, é gloriosa, é poderosa. Ele virá para levar os que o aguardam para a salvação. Ele não virá à terra, ele virá aos ares, e nós seremos levados aos ares. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos com os ressuscitados serão transformados, receberão um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus, para habitar com ele na eternidade. Porque este corpo com o qual vivemos não está apto para viver com Deus. É preciso um corpo glorioso que Deus dará a cada um, para desfrutarmos e vivermos com ele a eternidade. Então, quando olhamos para o futuro e participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando que Jesus voltará. Ele prometeu, ele breve virá, ele não tardará, ele voltará outra vez para os seus filhos. Mas a quarta direção que a ceia do Senhor nos aponta, ela aponta para a igreja. A igreja foi edificada por Jesus. E esta igreja edificada por Jesus tem dele a sua promessa de ela expandir-se, crescer, multiplicar, alcançar vidas e nações. E há uma promessa, uma aliança de sangue de Jesus para com a igreja. Ele prometeu dizendo que e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
esta promessa está de pé. Pode o inferno arregimentar, agigantar-se de todas as maneiras, não conseguirão vencer a igreja do Senhor. Não prevalece, porque Jesus é o dono da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Ele não é o cabeça. Se Jesus fosse o cabeça, existia muito problema, muita confusão, muita dificuldade. Onde existem os cabeças, a confusão está estabelecida. Perde-se a paz, perde a comunhão, perde a concórdia, perde o desejo de reunir-se. Mas Jesus é a cabeça, e a igreja é denominada o corpo de Jesus. Portanto, cabeça e corpo estão em sintonias. Jesus cuida deste corpo e, portanto, a igreja pertence a Jesus. Ele é o dono da igreja, ele cuida, ele zela, ele protege, ele consola, ele livra, ele defende, ele ampara, ele a conduz de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Então, nesta quarta direção que a ceia do Senhor nos aponta, ela aponta para a igreja uma aliança de sangue que Jesus tem com ela e virá muito breve para buscar a sua igreja redimida deste mundo para viver a eternidade. E por fim, a quinta direção que a ceia do Senhor nos aponta, ela nos aponta para o céu. Jesus veio do céu, viveu na terra, realizou aqui a sua obra, fez o necessário e voltou para o céu, mas deixou uma promessa para os seus discípulos, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi preparar lugar para o seu povo, para a sua igreja, e a promessa é que ele voltará outra vez e nos levará para estarmos para sempre com ele. Então, observamos aqui a ceia do Senhor aponta para 5 direções. Primeiro, a ceia do Senhor aponta para o passado, o que Cristo fez na cruz do Calvário a nosso favor, válido até hoje, até o último que o reconhecer e o aceitar como Senhor e Salvador. Ela aponta, em segundo lugar, para o presente, a promessa de Jesus de estar conosco, estar em nós todos os dias, até a consumação dos séculos. A ceia, em terceiro lugar, ela aponta para a direção do futuro. Um Cristo que prometeu que vai voltar. E como todas as promessas e profecias cumpriram-se, esta também não falhará. Ela vai cumprir-se conforme prometido pelo Senhor. Jesus virá, Jesus voltará outra vez para o seu povo. A quarta direção que a ceia do Senhor aponta, ela aponta para a igreja redimida, lavada, liberta, comprada pelo sangue de Jesus. E nós agora, como corpo de Cristo, fomos comprados com sangue e temos o dever de glorificá-lo no nosso corpo e no nosso espírito que pertencem a Deus. E em quinto lugar, a ceia aponta para o céu, o lugar onde Jesus foi preparar lugar, moradas para os remidos, e chegará o momento em que ele virá outra vez e nos levará para a sua presença, para com ele adentrarmos e vivermos a eternidade, desfrutando de todas as bênçãos e promessas que o Senhor Deus deixou registrado na sua palavra. Portanto, sigamos avante, firmes, encorajados e animados. E quando tivermos a oportunidade de nos reunirmos em volta da mesa do Senhor, que não seja para contenda,
que não seja para a dissensão, que não seja para a rivalidade, que não seja para isolamento, mas que seja uma união espiritual, em amor, em comunhão, em alegria, em unidade, em fé, em esperança, em expectativa, reconhecendo que ali estamos diante de um memorial que deve estar bem vivo na nossa mente e no nosso coração, a morte de Jesus a nosso favor. Por isso, a realidade da ceia do Senhor, ela não é outra coisa, ela é um memorial, algo que se deve ter sempre vivo na lembrança. Portanto, esta é uma oportunidade de nós trazermos à lembrança, por meio da ceia do Senhor, tudo quanto Jesus fez, faz e fará na nossa vida e em nosso favor. Portanto, a razão das 5 direções, olhando ao passado, o que foi feito, olhando ao presente, o que está sendo feito, olhando ao futuro, o que ele fará, olhando para a igreja, o que ele disse e a realidade presente, olhando para o céu, o lugar que Jesus foi preparar e está assegurado para os salvos. E nós não podemos faltar a este encontro maravilhoso. Precisamos estar prontos, certos e seguros que ao tocar da trombeta, nós iremos ao encontro do Senhor, cumprindo-se todas estas direções que a ceia do Senhor aponta para cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.